Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E essa semana então nós vamos terminar a apostila e nós vamos entrar nesse conteúdo chamado notação científica, né? A última semana do mês de outubro para a gente terminar. E eu quero relembrar algumas situações que a gente já estudou no oitavo ano passado. Lembrando que esse nono ano desse ano nosso é uma turma cheia e está um pouquinho mesclada, né? Então nem todos foram meus alunos do ano passado, porque teve os alunos do oitavo A que estudaram comigo, teve os alunos do oitavo B que eram com outra professora e teve os alunos de fora, né? Mas assim, acredito eu que você já tem um pouquinho de noção desse conteúdo. Na verdade, é um conteúdo bem interessante que vocês vão utilizar principalmente em física quando vocês estudarem o ensino médio. Então, esse conteúdo, basicamente, olha o que ele está falando aqui. Ó. Tem algumas perguntas que é interessante. Você já imaginou quanto que é a massa da Terra, entre aspas, qual que seria o peso dela? Qual a distância que você mora, de, por exemplo, é, daqui até algum planeta, que ainda até colocou ali até Marte? Qual que é a velocidade da luz? Como pode em um pequeno pendrive ou aparelho celular armazenar tanta memória, né? Então, assim, quando a gente pensa em números muito grandes ou números muito pequenos, então fica meio complicado porque a gente vai ter muitos zeros. Se for muito grande, vai ser para o lado direito, né? Então, assim, ó, 1 bilhão, 1 trilhão, então assim vai ser vários zeros para o lado direito. No caso do número muito pequeno, vai ter 0, e vários zeros e depois algum número, tá bom? Então, quando a gente utiliza isso daqui, a gente pode fazer umas transformações. E essas transformações a gente fala que tem a base 10. Então, base 10, ou seja, esses números muito grandes, a gente pode transformar que a base sempre vai ser 10 continuando na sequência de potenciação, então aqui ó, a gente vai ter um expoente. E esse expoente ele pode ser tanto positivo ou pode ser tanto negativo. Então, se ele for positivo, quer dizer que vai ser um número muito grande. Se ele for negativo, vai ser um número muito pequeno, tá? Mas como que a gente faz essa transformação? É isso que nós vamos ver aqui agora. Olha, tem um exemplo aqui, ó. Olha o número 2780. Então, olha o que aconteceu. Ele contou as casas, deixa eu usar a flechinha aqui. Olha só, tem o zero, perdão, ó, aqui o zero, depois tem o 8, depois tem o 7. Então, ele deixou somente uma casa, e aí colocou uma vírgula, e aí foi contado a quantidade de números que tem. Então, vamos contar aqui, ó. Então, tem 3 números. Então, aqui, olha o expoente, ó, ele virou 3. E vocês vão observar que desse lado aqui, ó, desse lado aqui, os expoentes são positivos, ou seja, o número aqui vai ser um número grande, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Agora, vamos olhar o outro número. O outro número aqui, 36.540. Vamos contar a quantidade de números que tem para a gente voltar. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês observaram, ó, que voltou aqui na primeira casa. E o expoente aqui virou 4. Virou 4. Então, a mesma coisa agora nós vamos fazer com esse outro número aqui, ó. 480 mil. Então, vamos contar os números até chegar no primeiro ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o expoente virou 5. Do outro jeito aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 casas. Se vocês observarem, aqui, ó, já está escrita a quantidade de casas, né? No exemplo, ó. Então, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 7 casas. Ou seja, então, desse lado aqui, o expoente ele está sendo positivo, ou seja, vai ser um número grande, tá? Apesar que aqui os números não são tão grandes assim, mas são números grandes. Então, agora vamos observar aqui do outro lado, aqui vai ser negativo, por quê? Aqui, então vamos contar as casas. Olha, aqui foi contado para chegar, para deixar somente um número, e esse número ali você pode colocar em qualquer posição. É um pouquinho complicado, mas você pode deixar em qualquer posição. Porque aqui, ó, vamos contar esse daqui, ó. 1, 2, 3,
4. Ele chegou no número 2. Professor, eu poderia colocar no número 5? Poderia. Como que ele ficaria? Ficaria assim, ó, 25 vezes, aí seriam 5 casas, vezes 10 elevado a menos 5. Mas, e eu quero que vocês entendam que esse número aqui é a mesma coisa que esse. Porque aqui está 2,5 e aqui está elevado a menos 4, ou seja, 4 casas. Andou 4 casas. E nesse caso aqui, andou 5 casas. Eles são a mesma coisa. Tá? Então, aqui, ó, vamos observar. Chegou lá na casa do número 9. Então, ele andou o quê? Andou 6 casas. Então, o que eu quero que vocês observem? Quando tem vírgula, então aqui o expoente vai ser negativo. Contou a quantidade de casas aqui, ó, 7 casas, virou menos 7. Contou a quantidade de casas aqui, 9, então virou menos 9, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Então, desse lado dos exemplos, eu tenho expoente positivo, que são números grandes. Desse outro lado, eu tenho negativos, que são números muito pequenos, tá bom? E eu tenho uma observação aqui que é bem interessante, ó. Não é fácil trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. A fim de auxiliá-los, note que andamos com a vírgula para a direita e a base diminui, e a quantidade de casas decimais andadas. Ou seja, se a gente vai para o lado direito, ó, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Se a gente vai para o lado direito, então as casas ela diminui. Então, se ela vem para o lado esquerdo, quer dizer que está aumentando. Mas como que isso significa na prática? Na prática aqui, ó, eu quero que vocês dêem uma olhada nesses exemplos aqui que está falando da polinização. O que é a polinização? Tem os grãozinhos de pólen, né, que tem abelhas, elas, quando elas ficam, tem um exemplo da abelha, mas ali tem um do morcego, e aí elas vão passando de planta em planta e acabam polinizando outras flores. E aqui, ó, mas por que tem esse textinho ali? Eu quero que vocês observem, ó, porque tem alguns diâmetros do grão de pólen, ou seja, o grão de pólen é algo muito pequenininho. Mas, professor, o que significa diâmetro? Diâmetro, vamos tentar lembrar? Tem uma circunferência, o diâmetro é de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então, aqui, ó, ela está em metros, vocês podem observar em metro. Mas olha a quantidade ali, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, é algo muito pequeno, observado em microscópio, tá bom? Então, ali, ó, esses exemplos aqui são exemplos de algo bem pequeno. Então, se vocês observarem, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, olha. Aqui, nesses 3 exemplos, ele tem 0, ou seja, quando foi transformado ali no expoente, eles estão no negativo. Então, quer dizer que é um número pequeno, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui no próximo exemplo. No próximo exemplo aqui também, tem a massa de alguns animais, né? De alguns animais não, de alguns exemplos. Ali tem do mosquito, do camundongo e de uma gota de chuva, que também é algo bem pequeno. Lembrando que a massa é em quilograma. Então, ali também, olha, vocês podem observar que também está em expoente negativo, e se é expoente negativo, quer dizer que ele é com 0, então aqui foi o contrário, tá bom? Então, baseado nessas informações, você só tem 3 desafios para vocês responderem. O desafio 1, 2 e 3. Então, assim, vocês assistam, tentam entender, observem bem o exemplo e tentam fazer os desafios. E aí, se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim. Combinado? Então, meus amores, ó, terminem a apostila, não deixa para a última hora, que logo, logo tem mais apostila de novembro chegando por aí, tá bom? Beijo, fique com Deus.